Salve galera, tá começando mais um vídeo do Conversa Automotiva. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. E se você não conhece o nosso Instagram, vou deixar o link na descrição, passa lá, segue e fique por dentro de tudo que vai rolar aqui no canal e também das postagens que a gente faz lá. Todo dia conteúdo 100% automotivo. Então vamos falar de carro. No vídeo de hoje eu trouxe mais um list com mais 6 primeiros carros, só que esses carros são voltados para meio que um público geral, já que quando eu fui preparar o primeiro vídeo eu vi que uma certa galera fica meio que excluída, porque todos os vídeos são voltados para galera que é estudante ou então recém-habilitado, está tirando o primeiro carro com 18 anos, só que a gente tem aí boa parcela de um pessoal que trabalha e que não conseguiu ter o primeiro carro. Muitos desses ainda têm até família e eles meio que ficam excluídos e não sabem qual carro comprar. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui no intuito de ajudar essa galera, dar um guia de bons carros, sem ser aqueles carrinhos tão pelados que eu falei no vídeo passado, que aqueles ali eram para economizar de verdade. Então aqui eu já trouxe uns carrinhos melhores. Também são baratos, são fáceis de manter, só que é um nível acima, digamos assim. Outra coisa é que o preço desse vídeo, de todos os carros que vão aparecer aqui, são relacionados ao estado da Paraíba. Então se você mora em outro estado, dependendo da localidade do Brasil que você mora, que você está assistindo, o preço pode variar para mais ou para menos. Então esse preço aqui, só para ter uma base mais ou menos. Então vamos lá. O primeiro carro aqui é um Golf Sportline 2008. É um carro que é bastante interessante. Eu gosto bastante dessa geração de Golf, que é MK 4,5. E é um carro que é bastante interessante porque essa versão Sportline, pouca gente sabe, é a versão de entrada do Golf. Só que é um carro que é bem completo. Então você consegue comprar um carro extremamente completo e, digamos assim, com um visual bem atraente, pagando muito pouco. Como vocês podem ver, essa unidade está à venda por R$ 27.900. E desde a versão de entrada a gente já tem rodas de liga leve, a gente tem faróis escurecidos, temos os retrovisores com a luz de LED integrada, faróis de neblina. Quando a gente passa aqui para a traseira, também tem as lanternas escurecidas, 100% em LED, tem ponteira esportiva também. Então é um carro que é bastante jovial, eu me agrado bastante desse Golf. E para mim que eu acho que é um ponto legal também é a sua motorização, que a gente conserva o mesmo motor do Volkswagen Gol, que isso possibilita que a gente tenha um carro de manutenção bem barata. Detalhe, se você for na concessionária ou então qualquer loja de peça para comprar peça para esse motor que você pedir a do Golf, vai ser bem mais caro. Então a dica que eu dou, compre as peças do motor 1.6 8 válvulas do Gol, que são as mesmas e bem mais baratas. E vendo essa unidade aqui, ela está bem conservada, apesar de ser um carro 2008, com 12 anos, né, mas está bem interessante, bem inteiro. A gente pode ver aqui dos diversos ângulos que o cara postou, é um carro que é bastante conservado, vale muito a pena. Passando aqui para o interior, a gente tem uma surpresa agradável, que é os bancos em couro, 100% em couro. Não são mais originais, mas é um serviço bem interessante, pelo que eu estou vendo, porque esse Golf aqui, como ele é a versão de entrada, os bancos deles eram parcialmente em couro, só as laterais, o meio era de tecido. Particularmente eu prefiro o banco todo de couro, porque facilita a limpeza. Então a gente pode ver aqui também que a interna do carro está bem conservada, é um carro que é bastante interessante, ele peca um pouco em espaço interno. Se você tem uma família grande, não é tão interessante você pegar um carro desse. Mas se você é um cara, digamos assim, jovem e tal, que quer ter o primeiro carro, e um carro bacana, isso aí é bem interessante. Então aqui passando o painel a gente já tem ar-condicionado digital para um carro de entrada, bem interessante. Temos uma central multimídia nessa unidade, mas também não é original, acessório, mas é sempre bem-vindo. A gente tem retrovisores elétricos, os 4 vidros são elétricos com a função One Touch. Se eu não me engano, eu acho que esse Golf também tinha o espelho fotocrômico, não sei. Se alguém souber, diga aí nos comentários. Mas é um carro bem interessante. Eu com certeza teria esse Golf aí. O segundo carro da lista é um Honda Civic 2010. Eu escolhi o mecânico porque
É um carro que tem uma característica que é a sua confiabilidade, a mais do que o câmbio automático, e também por motivos de economia, que o câmbio automático você tem que ter alguns certos cuidados. Então eu escolhi esse carro aqui. Essa unidade está bem conservada, bem interessante. Uma característica impressionante desse New Civic é que ele se torna um carro extremamente atual. Apesar de ser um carro 2010, você acha que esse carro é da atualidade, 2020 e tal, lembra bastante. Bem interessante. Para mim tem um visual bem jovial também. Para essa galera que é jovem, esse carro aqui não tem nada de tiozão. Vocês podem ver também que está bem conservado. Essa dianteira dele já vem com farol de neblina e tal. Bem interessante. A traseira também, a gente pode notar que tem sensor de estacionamento e também está intacto. Para um carro 2010, está em perfeitas condições. Aqui a gente passa por o interior dele, banco 100% em couro, mais um ponto positivo. Volante multifuncional, mais um ponto positivo. Então eu escolhi esse Civic aqui, pensando na galera também que tem família, que é um carro que é bastante espaçoso internamente. O porta-mala dele é um pouco pequeno para um sedã, fica na faixa de 300 e poucos litros, é bem pequeno mesmo, bem reduzido para um sedã, mas é bastante interessante para quem tem família. E também agrada todos os gostos. Eu acho que a grande maioria das pessoas gosta de Civic. A gente pode notar aqui também no interior que tem um pequeno defeito, entre aspas, do todos os Hondas dessa geração, que é o símbolo da Honda do volante amarelar. Então você tem que ficar prestando atenção e trocando esse símbolo de vez em quando ele descascar. Pontos interessantes do Civic 1.8 manual, sem dúvidas, é o consumo de combustível, que é bem reduzido no câmbio manual. Se você pegar um Civic automático 1.8, ele bebe, mas bebe muito. Então eu escolhi o manual também por motivos de economia de combustível e também pelo melhor desempenho. Todo mundo sabe que esse motor iVTEC é um motor excelente, mas com um câmbio automático que era um pouco defasado, apesar de ser 5 marchas, mas era um câmbio meio lento. Então eu escolhi o câmbio manual também para priorizar o consumo e também o desempenho do carro. Uma característica bem interessante desses Civics aqui é a sua manutenção, felizmente não quebra, e também qualquer tipo de manutenção que você venha fazer nesse carro aqui vai ser um custo bem barato, bem razoável, já que foi um carro bastante vendido e também passou vários anos no mercado, então a gente encontra peça com facilidade e também com um preço bem interessante. Esses aí foram os critérios que eu escolhi para colocar esse Civic na nossa lista. Essa geração de Civic também no mercado de usados tem uns preços bastante interessantes. Eles podem variar de até 29 mil até 37, 38 mil reais, dependendo do estado de conservação do carro. E eu consegui achar esse carro aqui bem conservado, bem interessante também, por 32.900. Então você consegue comprar um carro extremamente legal, pagando muito pouco. O terceiro carro da lista, não poderia faltar, Toyota Corolla XLI 1.8 automático. Uma diferença do Corolla em relação ao Civic, que é o seu preço, sem dúvida, porque vocês podem ver aqui um Corolla 2009, um ano mais velho, e também na versão de entrada XLI 31.900, quase o preço do Civic completo. Então para comprar o Corolla é sempre um pouco mais caro, mas não deixa de ser um carro bastante interessante, então por isso que eu coloquei aqui na lista. Então é um carro que é bastante confortável, agrada bem quem tem família, bastante espaçoso também, além de ter uma confiabilidade mecânica excelente. Vocês podem ver que apesar de ser a versão de entrada, o antigo proprietário deu uma incrementada, colocando a grade do SEG e também os faróis de neblina nele, então já deu um ar mais bonito, além de colocar umas rodas mais interessantes nele, que, se eu não me engano, em 2009, e nessa versão o Corolla vinha com rodas de ferro e calotas. E passando aqui para a traseira, a gente já vê que já está bem equipadinho. Também colocou o freio cromado do Corolla SEG, já tem sensores de estacionamento e está um carro bem inteiro também aqui na traseira, bastante conservado esse Corolla. Passando aqui para a traseira dele, na interna, a gente vê que é bancos de tecido, mas é um tecido bem interessante, é veludo. Eu me agradei bastante já desse tecido da Toyota. Então a gente pode notar também que o acabamento do Corolla é bem melhor do que o do Civic. O Civic 2010, que eu mostrei agora, ele tinha o acabamento todo de plástico duro, e no Corolla já é todo soft touch. Então eu ponto para o Corolla.
mas o Corolla perde aqui na frente, que é nos seus itens. Então a gente tem o ar-condicionado manual, tem um rádio simples e também tem um painel bem simples e também não tem o volante multifuncional. Mas a gente tem um câmbio automático de 4 marchas e faz um serviço bacana na dirigibilidade. Apesar de ser 4 marchas, ele é bastante interessante, não dá tranco, trabalha bem com esse motor. Esse motor também é um motor 1.8, tem um desempenho bem interessante, mas também devido a ele ser automático, ele tem um consumo um pouco elevado na cidade. Na estrada esse consumo melhora, ele faz em torno de 14, 15, se andando na manha, então é um consumo bem interessante. Então para quem tem família, o Corolla é perfeito, ou então para quem gosta de um carro mais conservador e tal, um sedã confortável, é um carro que é bastante interessante. O porta-malas dele fica em torno de 470 litros, então é um porta-malas ok para o segmento. Para quem tem família, não vai sofrer com espaço. Em quarto lugar, a gente tem Hyundai i30 2012. Esse da foto trata-se da versão de entrada, mas vocês já podem ver que é um carro que é bastante interessante também visualmente e também pelos seus opcionais que a gente tem aqui. A gente já pode notar que tem um retrovisor com a luz de indicador de direção, a gente tem farol de neblina e tudo isso é original. Então a gente já tem um carro com roda de liga leve, apesar de ser o carro de entrada, então eu achei bem interessante e essa unidade aqui está bem conservada. E o que me atraiu mais foi o preço desse carro também, que é R$ 29.500, muito interessante para um carro desse segmento. Então a gente tem um hatch médio que é bem completinho, bem interessante, pagando muito pouco. Detalhe que isso aí é um i30 2.0, ou seja, é melhor do que o i30 que a gente tem atualmente, que é com motor 1.6 HB20. Então o desempenho desse carro aqui é excelente, esse carro é um canhão. Então a gente pode notar que ele está bem novo também de lataria, carro extremamente conservado, já tem sensor de estacionamento, como vocês podem notar aí, as rodas estão em perfeitas condições também, o carro sem nenhum detalhe, muito novo e bem barato também. Então passando para o interior, a gente tem uma surpresa bastante agradável, que é o câmbio manual, Save the Manuals. Eu gosto bastante do câmbio manual porque a gente consegue ter um consumo melhor e também um desempenho excelente do carro. Se você pegar um carro automático e o manual vai dar uma surra no automático em desempenho. Então a gente está falando de um câmbio manual acoplado no motor 2.0, então o desempenho desse carro é excelente. Então aqui, como se trata da versão de entrada, a gente não tem o banco de couro e nem o ar-condicionado digital, mas a gente já tem um som. Esse som da Hyundai é bastante interessante, tanto em qualidade como em conectividade, que a gente, se eu não me engano, já tem Bluetooth nesse som e também tem entrada para pendrive, então é bem interessante. A gente já tem o volante multifuncional e o volante é revestido em couro. Tem os retrovisores elétricos e vidros elétricos para as 4 portas. A gente também não tem o sensor fotocrômico, mas como se trata de um carro de entrada, é bem interessante. E eu gostei bastante desse carro aqui, porque ele é um carro que é bastante jovial. Então para a galera que gosta de um carro um pouco mais esportivo, uma pegada bem esportiva, esse carro aqui é a pedida. Carro 2.0 e manual, e também tem um visual bastante interessante. Me lembra muito os carros da BMW, os hatch da BMW, então um ponto forte desse carro também é o visual. Sobre manutenção, é um carro que é bem interessante porque ele nunca quebra, é um carro que tem uma resistência mecânica muito boa. Então esses carros coreanos aí, eles são bem semelhantes aos japoneses em termos de resistência mecânica. E também as peças desse carro aqui você consegue achar com facilidade nas oficinas. Embora não seja um carro que a gente vê tanto na rua, mas você consegue encontrar peças com facilidade. O consumo de combustível dele é aceitável para o segmento, que a gente está falando de um hatch médio 2.0 e manual. A gente está em torno de uns 13 a 14 km por litro no percurso de rodovia, e em termos de 10, 11 na cidade. Então é um carro que é econômico se você considerar todas essas características. Em quinto lugar, a gente tem o Punto Attractive 1.4 manual. Essa unidade é a unidade 2016 e me chamou bastante atenção pelo seu estado de conservação também, e também por todos os seus equipamentos. Então a gente está falando aqui de um carro que já tem um visual bem interessante, bem jovial, bem esportivo também. A gente já tem máscara negra
temos faróis de neblina, todos originais, rodas de liga leve. Passando para a traseira, a gente vê também que é um carro que é extremamente conservado. Temos uma iluminação em LED também. É um carro 2016, então ele está muito novo. Então vale a pena comprar um carro desse. O preço dele também está bem interessante, R$ 33.900. É um preço que é justo para esse carro aqui, que a gente está falando de um carro que é extremamente completo. Passando aqui para a interna do carro, a gente vê que tem os bancos completamente em couro. Detalhe que esse couro aí é um couro original da Fiat. Também temos ali uma faixa de couro nas suas portas. Então é um conforto que é excelente também que esse carro tem, tanto de suspensão quanto de banco. E passando aqui para a dianteira do carro, a gente nota que é um carro que é extremamente bem equipado, apesar de ser simples, mas a gente tem bons equipamentos. O som dele é aquele som original da Fiat, que tem uma conectividade muito boa, tanto como Bluetooth, ou cartão de memória, CD, pendrive e tudo mais. Temos o ar-condicionado manual, mas se trata de um carro de entrada. Mas pelo menos a gente já tem o volante multifuncional e também temos computador de bordo. Os 4 vidros também são elétricos, que é um ponto bastante interessante, já que a Fiat nessa época tinha um costume de colocar os vidros elétricos apenas na dianteira. Outro ponto forte desse carro aqui é o motor, sem dúvidas, que é o motor 1.4 da Fiat, que é um motor que é bastante resistente. É o mesmo motor que equipa a Fiat Strada, ou seja, confiabilidade mecânica excelente, mesmo motor e mesmo câmbio da Fiat Strada, ou seja, peça também para esse carro não vai faltar. Qualquer peça de reparo de motor também bastante fácil de encontrar, você encontra até na padaria da esquina, além de ter o preço bastante interessante. São peças muito baratas. A manutenção desse carro aqui chega a ser semelhante à de uma moto, tão barata que é. Falando de consumo, a gente está em torno de 11, 12 na cidade e entre 14 e 15 na estrada, ou seja, é um carro que é bastante interessante. E também o desempenho dele com esse motor 1.4 é bastante ok. Não é um carro que empolga demais, mas também não é um carro que te deixa na mão. Dá para você pegar uma estrada legal com esse carro aí. E em sexto lugar a gente tem Fiat Gran Siena 1.6 Essence. O que me chamou bastante atenção nesse carro aqui também foi o preço, R$ 30.990. E como se trata da versão Essence, que é a topo de linha, a gente já tem todos os opcionais possíveis de fábrica nesse carro aqui. Então a gente já tem farol de neblina, faróis com máscara negra, com iluminação diferente. A gente já tem as rodas de liga leve aro 16. Temos um motor 1.6, que se não me engano equipava o ponto também, numa versão mais completa que ele tinha. Então um motor que é bastante interessante também, esse motor 1.6 da Fiat, que ele tem um torque excelente em baixa. Se eu não me engano são 16 kg de torque, então é um carro que é bem fortinho. Então aqui a gente nota que essa unidade está bem completa. Ela tem um visual bem diferente das outras. Eu me agrado bastante do Gran Siena. É um carro que é bastante espaçoso, tem um porta-malas de mais de 500 litros. Então é bem interessante para a galera que viaja. Eu prefiro bastante sedã, então eu com certeza compraria esse carro aqui. Então a gente nota que é um carro que tem poucos detalhes, está bem conservado. Se eu não me engano, essa unidade é uma unidade 2016 também, ou 2015. Está bem completinha. E passando aqui para a interna, a gente tem bancos totalmente em couro, com uma tonalidade bem diferente, que são os bancos pretos e brancos. E também tem um volante com os detalhes brancos também, e também em couro e multifuncional. Como se trata da versão mais completa, a gente tem o som original da Fiat, que como eu já falei, tem um sistema de alto-falantes que são bons. Também tem uma conectividade muito boa e também tem todos os opcionais possíveis. A gente tem todos os vidros elétricos, temos retrovisores elétricos, temos computador de bordo, os bancos 100% em couro, bancos reclináveis. Então é bem completinho. E uma característica bem interessante também é que esse motor já foi utilizado em todos os carros da Fiat, na maioria, inclusive na Fiat Strada também. Então prova que também é um motor que tem uma confiabilidade mecânica muito boa. E também a gente consegue encontrar peças com facilidade. E como se trata de um Fiat, todas as peças são bem baratas. Então é um carro que é bastante interessante para a galera que gosta de pegar uma estrada, para a galera que tem família também, ou para quem gosta de sedã. Então essa foi a nossa lista. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado também na escolha do seu carro. Mais uma vez, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e comente aqui qual carro você compraria. Então, até a próxima, forte abraço.